É com prazer que registro aqui, entre nós, a presença do ministro Aldir Passarinho. E concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Inácio Arruda. Senhor Tem a presidente, palavra, Vossa Excelência. senhoras e senhores senadores, primeiro, acho que seria muito significativo nós destacarmos uma vez mais a conquista republicana do papel do Ministério Público no nosso país, que ganhou atribuições, acho que em todas as áreas. Não há uma área da atividade hoje no nosso país que não possa ser examinada pelo Ministério Público. Entre eles está o direito difuso. Então, com o direito difuso, você pode entrar em qualquer questão que seja levantada para o Ministério Público examinar e se posicionar. Acho que isso foi uma conquista. E é também um aprendizado da luta política no nosso país. Os espaços de vida democrática no Brasil têm sido relativamente pequenos. E esse é o mais longo que nós alcançamos na história republicana no Brasil. Então, você consolidar instituições, fazer com que elas cumpram um papel sempre elevado. E, nesse sentido, eu não faço reparo ao Ministério Público. Acho que nós temos uma instituição, embora centenária no Brasil, que o Ministério Público tem longa história, mas esse papel novo do Ministério Público é um aprendizado do processo de consolidação democrática no Brasil. E não é simples e não é fácil. Veja que os últimos procuradores indicados pelo presidente Lula e agora pela presidenta Dilma são procuradores que atendem a uma decisão de uma lista onde o que encabeça a lista é o indicado. Então, cria-se uma prática na decisão dos últimos procuradores indicados para dirigir o Ministério Público. Segundo, a atitude dos procuradores que estão na chefia do Ministério Público. Veja que há uma pressão gigantesca, porque nós temos polêmicas nacionais. Quando ela me favorece, eu quero que o procurador tome a minha posição. E quando ela me desfavorece, eu também quero que o procurador siga a minha posição. Então, há sempre a atitude e a pressão que se tem em temas muito polêmicos leva a essa posição. Senão, eu quero que o procurador adote a minha posição, porque a polêmica está a favor da minha posição. Ou uma pressão, às vezes, midiática. Chegou ao ponto de que um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que os colegas, os pares, votavam, ele incluso, sob a pressão dos holofotes, porque os holofotes estavam indicando uma posição que pretensamente seria da opinião pública, de que não era uma opinião formada a partir da impressão de tal ou qual órgão midiático, mas era a opinião do povo, da opinião pública que estava sendo dita através daquele órgão de comunicação, através das páginas de jornais, da mídia, do rádio e da televisão. Quer dizer, assim queria decidir um membro do Supremo Tribunal Federal. Ora, o mesmo pode ocorrer com o Ministério Público. E, evidentemente, que isso é que é o processo do aprendizado. Isso muitas vezes ocorre nos estados, ocorre nas comarcas nossas por aí afora. Batalhas, eu mesmo tenho enfrentado batalhas com membros do Ministério Público, mas eu vou lá. Eu sento com o procurador. Só procurador, eu tenho uma opinião diferente. Eu quero divergir do senhor. Nos órgãos colegiados, onde o Ministério Público tem assento, um deles, por exemplo, os órgãos ambientais, que o Ministério Público tem assento, o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual. Tem polêmicas imensas nesses órgãos. E o Ministério Público tem jogado, sim, um papel destacado, embora ele não esteja, como nenhuma outra instituição, acima do bem e do mal. Então, acho que aqui é uma ideia que eu tenho, que é um processo de aprendizado que nós estamos vivendo no Brasil. Nesse sentido, eu considero que o senhor também acaba de dar uma contribuição muito importante. Porque nós tivemos 3 polêmicas, ou 3 matérias bastante polêmicas, nas mãos de Vossa Excelência. A atitude de Vossa Excelência, eu acho que também foi ajustada. Veja que nós tivemos aqui o caso do Cesare Battisti,
Vossa Excelência teve uma atitude correta, uma decisão correta, na minha opinião. Mas existem outras opiniões a respeito dessa posição. Isso é que é o processo democrático. Antes só tinha uma opinião. E tem determinadas situações da polêmica midiática que também só tem uma opinião. Por exemplo, quando apareceu aquele Fukuyama, estabeleceu-se uma opinião midiática única. Que a história teria acabado e que encerrou ali. E alguns até acham que continua essa opinião, embora ela tenha sido desmoralizada na prática. Então, a atitude que eu acho que Vossa Excelência contribui com a formação democrática do processo do Ministério Público é de que, independente do holofote, independente onde está a posição mais confortável mediaticamente, Vossa Excelência decidiu diferente. Então, acho que isso é uma pedida, uma coisa que mostra o caráter de Vossa Excelência e o papel que tem que ter um homem público na posição de Procurador-Geral da República. Cito os 3 casos. O caso constituído como o mensalão, Vossa Excelência tomou a atitude que considerou que era mais correta, o caso do Cesare Batista e o caso do ministro Palocci. Então, tem indício, eu encaminho. Não tem? Mas a mídia, mas a opinião pública, sinceramente, aqui não é questão de opinião pública, não é como eu vou ficar com a opinião pública, é como eu vou ficar com a questão justa, correta. Acho que essa atitude o senhor tomou e acho que é por isso exatamente que o senhor está sendo reconduzido. É porque teve atitude, posição de caráter que deve ter quem está com a responsabilidade de decidir do Ministério Público. E com essa ideia, estamos no aprendizado. Não estamos acima do bem e do mal. Não existe a razão absoluta, mas existe posições justas como Vossa Excelência tem adotado no Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Marta Suplicy. Porque assim foi o espírito do Constituinte. Em virtude de ter que abrir a sessão agora, eu gostaria de saber se podia fazer um brevíssimo pronunciamento e declarar meu voto. O próximo senador inscrito é o senador Humberto Costa, que é o líder do seu partido. Com a anuência dele, eu concedo os demais, pedindo aos demais senadores se concordarem. Docemente constrangido, eu acho que ele concorda. Com o registro da concordância da oposição na palavra do senador Aécio Neves. Vossa Excelência tem 3 minutos. Eu gostaria de dizer do meu apreço pelo que aqui ouvi, pela clareza, pelo conhecimento demonstrado e firmeza de Vossa Excelência. E tenho certeza que exatamente essas qualidades já eram do conhecimento do presidente Lula quando indicou, foram reiteradas e confirmadas no exercício e agora a sua recondução pela presidenta Dilma. Então, quero aqui declarar o meu voto e apreço pelo comportamento de Vossa Excelência. Obviamente, a favor, que eu vou pedir licença para poder colocá-la. Como a votação é secreta, Vossa Excelência vem fazer a votação daqui a pouquinho. Concedo a palavra pela ordem de inscrição ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, eu queria, na minha fala, antes de mais nada, ressaltar o posicionamento da bancada do PT, que vai votar pela recondução de Vossa Excelência. Tive oportunidade de dizer isso a Vossa Excelência no dia de ontem, independentemente dos posicionamentos que Vossa Excelência possa ter tomado e sobre os quais nós possamos ter concordância, acordo ou não. Queria registrar algumas questões, algumas preocupações que, na condição que Vossa Excelência tem, especialmente pela autoridade moral que assume na condição de Procurador-Geral da República, de problematizar a si próprio, ao Ministério Público e acho que problematizar a todos nós. Eu entendo que quando a Constituição diz
que o papel do Ministério Público é a defesa da sociedade, é a defesa dos direitos. O exercício dos direitos passa pela existência, pelo crivo da justiça, que se posiciona a partir da busca da verdade. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, muitas vezes não é esse o objetivo que determinados integrantes do Ministério Público tomam ao assumir uma ação. Eu faço aqui minhas as preocupações manifestadas pelo senador Luiz Henrique, pelo senador Valadares. Conheço várias pessoas que foram vítimas disso e eu próprio fui uma vítima desse tipo de postura, né? Da existência de uma partidarização na estrutura do Ministério Público. Isso é um dado real. Lá tem o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, que tomam muitas vezes posições políticas à frente de processos onde o que deveria haver era a busca da verdade. Acho que o papel do Ministério Público não é acusar, é buscar a verdade. Porque é tão importante quanto chegar à conclusão de que alguém é culpado e deve ser punido, é a importância de chegar e declarar alguém inocente que poderia ser injustamente execrado pela sociedade, enfim. Mas ainda no nosso caso, onde o nosso controle social é o controle do cidadão, do que vota, do que elege, ou do que elegeu um governador, um prefeito ou um presidente da República, e que os seus secretários ou ministros têm essa delegação dessa legitimidade. Então, nós temos esse controle, não é? E quando um de nós, ou alguém que é um agente público nessa condição, é injustamente acusado ou sofre um processo injusto, os danos são absolutamente irreparáveis. Porque ser denunciado pelo Ministério Público significa, na opinião pública, uma condenação. E muitas vezes o cuidado de fazer uma denúncia que tenha substância real não é o que passa pela cabeça da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, fui vítima de um procurador federal que no dia que me denunciou à Justiça, convocou uma entrevista coletiva com todos os jornais do Brasil, televisão, para me denunciar. 3 anos e meio depois, um outro procurador, uma procuradora, não somente pediu a minha absolvição, por absoluta inexistência de indícios sequer, como eu fui absolvido pelo TRF por 15-0. Agora, imagine, Vossa Excelência, alguém que exerce um papel público, como eu exerço, já fui parlamentar, em várias condições, já fui ministro, secretário de Estado, e fui denunciado pelo Ministério Público a 7 dias da realização da eleição para o governo do Estado de Pernambuco. Imagine, Vossa Excelência, o efeito devastador que tem isso. 30 dias de propaganda dos adversários, dizendo que eu ia ser preso, ia ser não sei o quê, ia passar 8 anos na prisão, etc., por um procurador que agiu de forma política. Política. E eu acho que Vossa Excelência, na condição moral que tem, porque, na verdade, nós sabemos que não há no Ministério Público hierarquia, não há possibilidade de recurso a uma decisão que nós venhamos a contestar, mas Vossa Excelência tem a autoridade moral para tentar trabalhar, não que favoreça A, B ou C, mas que se procure ser justo. Essa que é a grande questão. Então, eu entendo que nós precisamos, sem comprometer, porque é muito fácil aqui todo mundo falar da maravilha, da autonomia, etc, etc. Vá estar na condição que eu tive,
que você vai ver que não pode existir nenhuma instituição que não tenha controle social efetivo. Então, eu não sou jurista, eu não sou entendido de Constituição, mas eu acho que é preciso aperfeiçoar isso aí. Um Conselho de Ministério Público, que é a esmagadora maioria formada de membros do Ministério Público, como é que pode ser o controle social? Que instituição é essa que não pode haver nenhum recurso a uma decisão e que cada cidadão tem o poder de destruir a vida de outro? Como pode ser assim? E qualquer tentativa que se faça, aí eu não quero nem entrar no mérito do projeto de Paulo Maluf, mas qualquer tentativa que se faça, por exemplo, de impedir que alguém vaze para a imprensa informações que estão sob segredo de justiça ou que estão ainda na instrução de um processo e que nada acontece. Nada acontece. Se alguém vai processar, fazer uma ação pública, eles ainda são defendidos com o apoio da instituição. Então, o que eu queria trazer para essa reflexão de Vossa Excelência, acho que para uma reflexão de todos nós, Parlamento sofreu aperfeiçoamento, precisa sofrer mais, o Executivo, os órgãos de controle. É preciso discutir que aperfeiçoamentos pode se fazer para que o Ministério Público cumpra esse papel de buscar e encontrar a verdade e ser justo. Por último, eu queria mais uma vez reafirmar a Vossa Excelência, apesar de ter aqui uma discordância em relação às alegações finais que Vossa Excelência apresentou em relação ao mensalão, por dever de justiça e compromisso partidário, eu quero fazê-lo. Acho que... Não, porque eu acho que, na verdade, ali é um caso, como já foi dito, de crime eleitoral. Não entendo que haja os diversos aspectos que foram colocados, mas respeito a posição de Vossa Excelência, respeito, acima de tudo, sua atitude de à frente da Procuradoria-Geral da República, não ter cedido a essa tentação midiática de se autopromover, e aqui nós vamos apoiá-lo com a certeza de que Vossa Excelência estará à altura do reconhecimento do Senado Federal e do governo que, por intermédio da presidenta Dilma Rousseff, trouxe a indicação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito bem. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Pedro Simão. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Pedro Simão. Senhor presidente, Marta já falou. eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo procurador-geral. Aliás, eu quero fazer uma manifestação que eu venho fazendo há muito tempo. Se é um setor que eu tenho o maior respeito, é a Procuradoria-Geral da República na administração do PT. Eu venho de mágoas profundas que eu tinha na administração do Procurador-Geral, que durante 8 anos ficou nas administrações anteriores. Aliás, a gente chamava não de procurador, mas de engavetador-geral da República. Eu tinha mágoa profunda, porque ele ficava com os projetos, os processos na gaveta, não arquivava, não denunciava, não fazia nada. Inclusive, os assuntos mais importantes de CPI, e na época que a CPI funcionava aqui no Senado, porque ela funcionou durante muito tempo, hoje é difícil, as denúncias pararam todas na gaveta do senhor Brindeiro. Eu sou um admirador, sou irmão, porque o procurador Fonteles é franciscano que nem eu. Acho que ele teve uma decisão, uma capacidade fora de comum. Acho que o Antônio Fernandes seguiu no mesmo caminho e o procurador Gurgel está seguindo no mesmo caminho. Eu acho que se há um setor que nós temos que ter respeito, é o setor da Procuradoria. É tão interessante, é tão positiva a Procuradoria, que se nós reparar que os parlamentares que foram mais firmes nas perguntas foram os 2 procuradores, que são os 2 melhores senadores que nós temos, de Goiás e de Mato Grosso.
É uma demonstração de independência. Repare como a coisa realmente funciona. Eu gostaria de... Eu assisti aqui o que disse o senador Luiz Henrique, que sai a manchete e o cidadão é denunciado, condenado e fica por assim mesmo. Porque ele não tem mais como se refazer. Mas eu não vi aqui hoje, nessa sessão, uma questão de um lado que é estranho que ninguém tenha feito a pergunta ao Procurador-Geral da República. Tudo isso acontece, mas a coisa mais séria que tem nesse país se chama a impunidade. Eu diria que a corrupção, as imoralidades, tudo que está acontecendo aí só tem um motivo, é a impunidade. Eu disse há 1000 vezes e repito aqui, no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. E quando é um banqueiro, o presidente do Supremo manda soltar. E quando o procurador vai lá e prova e manda prender de novo, provando ali que o cara recebeu 1 milhão, o homem de confiança do banqueiro, o presidente do Supremo Tribunal, manda soltar de novo. Em termos de impunidade, qual é o pensamento de Vossa Excelência? Eu estou achando agora que o presidente do Supremo está com uma tese realmente muito importante, que foi o que nós fizemos com o Ficha Limpa. O Ficha Limpa foi um gesto de coragem do Congresso, porque muita gente votou o Ficha Limpa à revelia do seu interesse. Muitos dos que votaram o Ficha Limpa, e o Senado votou por unanimidade, e a Câmara, por imensa maioria, foi a pressão popular. Foi a OAB e a CNBB, com 1 milhão, 2 milhões de assinatura, que levaram o Congresso a votar aquilo. Agora vem o presidente do Supremo e, baseado nisso, diz: a questão da impunidade no Brasil é que, enquanto no mundo inteiro os grandes países são 2 instâncias, no Brasil são 5, 6. Então, a prescrição chega antes. Vai, vem, condena uma vez, condena 2 vezes, condena 3 vezes. A pessoa que o ilustre líder do governo se referiu, que apresentou um projeto, ele já foi condenado 40 vezes. Mas 1, 2, 3, 4, 5, mas nenhuma vez chegou ao ponto de que não foi atingido pela prescrição. Então, a proposta que ele apresenta, eu acho que deve ser analisada com profundidade. Ele não diz, as pessoas estão interpretando, mas é condenado uma vez, uma segunda vez, e pronto, não tem mais recurso. Não, continua igual. Os recursos continuam igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questão é que na segunda vez, se é para não ser candidato, ele não é candidato. Ele vai para a cadeia e responde preso. Aí vai ser o inverso do que está acontecendo hoje. O que acontece hoje, qualquer político importante, qualquer cidadão de colarinho branco rico que está sendo processado, não pega um grande advogado de defesa competente que vai absolver. Nenhum está pensando em ser absolvido. Ele pega um advogado competente, malandro, e empurrar o processo. Que ele entenda do processual, de chincana, para levar que o negócio vá adiante, vá adiante, vá adiante. Se mudar a questão, se de repente acontece isso, quer dizer, eu, Pedro Simão, condenado, processado, vou correr para exigir que eu seja julgado. Vai ser o inverso, vai ser a sociedade toda cobrando. Então, o que diz o Luiz Henrique? Que o cidadão aparece manchete, roubou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nunca mais acontece nada. Ele não é condenado, mas também não é absolvido. Perante a imagem da sociedade, ele já foi condenado. Agora, se ele souber que condenado em segunda instância, ele vai para a cadeia, ou não pode ser candidato, ele vai pegar um advogado que vai brigar para lutar, para defendê-lo. E aí ele, como todos nós, vão cobrar de Vossa Excelência, procurador, do Supremo Tribunal, dos tribunais que decidem a questão.
E eu falo, e me digo, desculpa a sinceridade, eu não entendi tantos senadores, todos melhores do que eu, com tanta competência, ninguém tocou nesse assunto. O resto é correto. Quando o ilustre líder do governo conta, o que ele conta é um fato absurdo que aconteceu. E acontece todos os dias. Mas o problema do Brasil, na minha opinião, eu digo com toda sinceridade, é a impunidade. Pode até ser demitido, pode acontecer o que acontecer, mas devolver o dinheiro ninguém devolve. E para a cadeia não vai ninguém. De resto, eu sou seu admirador. Cedo a palavra pela inscrição ao senador Mário Couto. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Mário Couto. Senhor presidente, meu nobre Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel. Meu nobre procurador, eu não faço parte desta comissão. Tenho apenas o direito, como senador, de poder participar deste momento. Poucas vezes participei de sabatina neste Congresso Nacional. A primeira que participei, tive uma decepção muito grande. Prometi a mim mesmo que não vinha mais em nenhuma arguição. Depois, houve a arguição de uma pessoa em que eu sou fã, que era o ministro Gilmar. E eu vim quebrando uma promessa minha de não vir mais. Agora, Vossa Excelência, torno a quebrar esta promessa, porque a vontade foi enorme de vir participar deste momento. Existe um momento que me envergonho neste Senado. Quando arguí o presidente do DENIT nesta casa, eu disse que jamais participaria de alguma arguição. Ora, meu nobre procurador, pela aparência própria do homem, já se desenhava um desastre. E eu fui voto vencido. Me retirei desta comissão. E há momentos brilhantes, como a sua sabatina. É um momento brilhante para este Senado. Pela pessoa que está sendo sabatinada, pelo caráter da pessoa que está sendo sabatinada, pela brilhante atuação da pessoa que está sendo sabatinada, me motivou vir a esta sabatina. Apenas vim para dizer da minha simpatia e da minha admiração por Vossa Excelência. E vim fazer apenas uma observação e um pedido a Vossa Excelência. Observação com pedido. Não deixe, jamais, que a política interfira nas decisões do Ministério Público, meu grande Procurador-Geral da República. Nunca deixe isso. Vou lhe contar um fato rápido. Tenho pouco tempo. Sou aqui oposição nesta casa e faço uma dura oposição. Todos os meus pares sabem disso e me conhecem. Conhecem o meu perfil. Não deixo passar um dia sem ir à tribuna deste Senado fazer as minhas considerações que eu acho justas. Como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, meu nobre procurador, demiti a esposa de um promotor por recomendação do Ministério Público Estadual, que me recomendou
não deixar na administração que presidia nenhum contratado temporário. E ela era uma contratada temporário. A partir daí, este promotor comete vários gestos, tentando, vamos usar uma palavra forte, tentando a forra, se pensa ele assim, por eu ter demitido a sua esposa. Recorreu à justiça, procurou uma juíza que até presa já tinha sido, que respondia por vários processos para reintegrar a sua esposa, e eu não reintegrei. E hoje, ele deixa o meu nome por 3 meses nos jornais, me acusando de coisas que ele nem ele, com tanta vontade de provar, não consegue provar. Por isso, eu peço a Vossa Excelência, não deixe a política entrar no Ministério Público. Esse é um pedido de um senador da República que sente na carne o que sentiu o senador Humberto. Não na intensidade que sentiu o senador, porque eu ainda não fui denunciado. E não vou ser, porque nada tenho na minha vida. A minha vida é aberta. Eu digo todos os dias na tribuna deste Senado, a minha vida está aberta àqueles que eu critico, porque a minha crítica eu ponho no meu pensamento, são críticas honestas. Não critico ninguém, absolutamente ninguém, sem ter um conteúdo que eu possa ter certeza do que eu estou falando. Mais uma vez, parabenizo vossa atuação. Tenho certeza que o Ministério Público se orgulha de ter um procurador-geral como Vossa Excelência, com caráter, sóbrio, honesto, sério, capaz, que orgulha a nação brasileira. Meus parabéns. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Aníbal Diniz. Temos quantos senadores ainda, presidente? Senador Aníbal Diniz, senador Vital do Rego, estão inscritos. Senhor presidente, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Procurador Roberto Gurgel, a recondução de Vossa Excelência ao posto de Procurador-Geral da República para chefiar o Ministério Público Federal e o Ministério Público da União é, para mim, uma prova inequívoca do espírito republicano da nossa presidente Dilma Rousseff. Vossa exposição nessa Comissão de Constituição e Justiça não deixa dúvida de vossa capacidade técnica, jurídica, e a sua trajetória também mostra grande habilidade política. Prova máxima foi o senhor figurar na lista apresentada à presidente Dilma como a pessoa mais votada entre os seus pares. O que eu quero dizer nesse momento é que a decisão da presidenta Dilma em tê-lo reconduzido é uma decisão que certamente conta com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado. E hoje pela manhã eu vi em alguns veículos de comunicação uma informação maldosa dizendo que havia uma rebelião da bancada do Partido dos Trabalhadores no sentido de querer criar dificuldade para a sua recondução. Então, eu estou aqui como senador da República, integrante do Partido dos Trabalhadores, com a mesma independência que o Ministério Público também tem para tomar suas decisões. A gente está aqui para afirmar que a bancada do Partido dos Trabalhadores está absolutamente afinada com as decisões da presidenta Dilma Rousseff. E ela tomou democraticamente e seguindo o resultado que o apontou como mais votado entre os membros do Ministério Público integrantes da lista, nós também do Partido dos Trabalhadores
assinamos embaixo no que a presidenta Dilma assinou. E queremos manifestar o apoio a Vossa Excelência e dizer que ficamos na torcida para que Vossa Excelência continue com sucesso essa sua missão à frente da Procuradoria-Geral da República. E faço apenas uma observação, levando em conta principalmente a exposição do meu líder, o senador Humberto Costa, porque nós também enfrentamos esse problema no estado do Acre. O senador Jorge Viana, que não está aqui presente porque teve que viajar, mas é muito importante que a gente faça aqui esse reconhecimento também. A missão de Vossa Excelência não é de não deixar a política entrar no Ministério Público, mas é trabalhar para, na medida do possível, tirar a política de dentro do Ministério Público, porque a política, ela é transparente e ela é uma disputa franca e aberta entre adversários. Agora, quando entra alguém que deve se colocar na condição de magistrado, se colocando a favor de um lado ou de outro, aí desequilibra e fica desigual e fica muito difícil fazer política dessa forma. E nós somos testemunhas de que no estado do Acre, o Ministério Público Federal tem adotado postura partidária, tem criado dificuldades permanentemente no sentido de legitimar falsas denúncias e criar situações de dificuldade. Então, eu diria que Vossa Excelência pode prestar um grande serviço para o Brasil se somar esforços juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de tentar tirar cada vez mais essas posturas mais políticas partidárias de dentro do Ministério Público, para que a gente possa fazer, sim, a disputa política entre os agentes da política. Quem quer fazer política, faz como o procurador Pedro Tax, que se submeteu a uma eleição e está aqui hoje senador da República. Se tem mais procuradores da República interessados em disputar mandatos, venham para o campo aberto da política, mas ficar escondido na toga de um procurador da República, fazendo política para criar dificuldades para os outros, realmente fica muito desleal e o Brasil e a política perdem muito com isso. Era isso, senhor procurador, muito boa sorte na sua missão e pode ficar certo de que a bancada do Partido dos Trabalhadores está aqui para assinar a nomeação da presidenta Dilma e votar com Vossa Excelência. Senhor presidente, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Vital do Rego. Tem a palavra, Vossa Excelência. como diz na linguagem jurídica, por economia processual, e tendo, em razão de todas os meus oradores, os oradores que me antecederam, externado as suas preocupações, falado um pouco sobre a história e a carreira deste potiguar, meio cearense, aí perto do senhor ele está mais cearense no caso, mas segundo Pimentel ele é meio potiguar, meio cearense, né, por ter nascido mais ou menos na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Pimentel vai puxar para o Piauí. Termina puxando para o Piauí. Eu digo ao doutor procurador Roberto Gugel que hoje, sem querer invadir os seus sentimentos e o âmago das suas emoções, hoje talvez seja o dia de maior realização profissional da sua brilhante carreira. A segunda sabatina sempre é pior do que a primeira. A primeira, o senhor vem aqui cheio de ideias, trazendo para o Congresso uma série de mensagens. A segunda, não. A segunda, o senhor vem ser cobrado. A segunda, o senhor vem ser cobrado pelo que fez, pelos atos que tomou, pelas decisões que proferiu, pelos pareceres que deu. E hoje o senhor está vendo aqui uma verdadeira consagração. Pela manhã eu dizia ao senhor que guardo uma herança que recebi de meu pai, de admiração e admiração jurídica de um dos maiores juristas que eu conheci, Vital do Rego. E disse que ao longo da minha vida pública via e ouvia e lia decisões, relatos de Vossa Excelência. Hoje eu saio daqui com a convicção de que a presidenta Dilma, dentro de um critério republicano, escolheu certo. E o senhor certamente levará daqui uma lição
uma lição que marca este parlamento. As decisões que o senhor tomou, as posições que o senhor teve, e aí 3 casos que foram colocados aqui de forma emblemática, são posições que agradam ou desagradam, mas posições que o senhor coerentemente defendeu nas suas convicções. Mas teve uma delas, não as 3, uma delas parecia unânime. E eu quero chamá-las na expressão da indignação do líder Humberto e da serenidade de Luiz Henrique. Recolha, procurador-geral, recém-conduzido, ou a ser reconduzido com a unanimidade dos nossos votos, espero. Recolha essas 2 manifestações como emblemáticas para o caminhar de Vossa Excelência neste 2º mandato. Recolha essas manifestações, porque elas traduzem o sentimento desta casa supra e pluripartidário. Era o que eu tinha a dizer a Vossa Excelência, renovando a minha confiança, renovando o meu respeito e honrando a herança que recebi do meu pai. Pela ordem, senhor presidente. Demonstre. Pela ordem, senador Demonstre. Só para, a pedido do partido, primeiro eu quero endossar as palavras do senador Humberto Costa, senador Luiz Henrique. Acho que Vossa Excelência viu que há uma mágoa da classe política, não em relação ao Ministério Público, mas aos abusos do Ministério Público. Então, Vossa Excelência, que vai continuar à frente da Procuradoria e presidindo o Conselho, tem um papel extraordinário para evitar, inclusive, retaliações no futuro à instituição do Ministério Público, o que não pode acontecer, porque o Ministério Público é uma instituição republicana, é uma instituição séria, mas alguns realmente acabam fazendo com que a maioria seja maculada na sua imagem. Eu lembro que um parlamentar extremamente respeitado, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, ele andava com uma petição, inicial de uma ação civil pública que teve origem numa brincadeira que fizeram com um promotor de justiça. Pegaram um jornal, falaram, ele denuncia com o que sair no jornal, ou ele entra com a ação. E pegaram uma manchete do jornal assim, há 50 anos. Aí cortaram a manchete há 50 anos, levaram para ele entrou com a ação civil. Quer dizer, então, esses abusos, esse é um exemplo só. Eu ainda pertenço aos quadros do Ministério Público, eu estou licenciado. Eu entrei antes de 88, o Pedro saiu da instituição para ser candidato. Agora, fica difícil defender a instituição à medida em que os abusos se avolumam e os exemplos são cotidianos. Então, à medida em que houver um abuso, como diz o senador Pedro Simon, não só nessa área, mas tem que haver uma reprimenda, porque senão o Conselho Nacional perde essa função também de, se não funcionar a corregedoria no Estado, perde essa função de correição. Então, é preciso deixar claro isso. Eu venho dizendo isso há muito tempo, há muitos da instituição, que não é fácil defender o Ministério Público dos seus abusos. Das suas virtudes, sim. Do Ministério Público que defende o consumidor, defende o meio ambiente, propugna contra a impunidade, mas, senhor Procurador-Geral, não é fácil quando os abusos se evolumam de uma forma tão gritante. E, em nome do partido, quero dizer a Vossa Excelência que ontem nós nos reunimos, e também com vários do PSDB, e nós vamos votar em Vossa Excelência. Nós entendemos que as qualidades de Vossa Excelência são muito maiores do que os seus eventuais defeitos. Não concordamos com algumas posições, elas foram expostas honestamente, e Vossa Excelência também respondeu a todas bravamente, segundo as suas convicções. Não nos convenceu em muitas e nos convenceu em outras, e isso faz parte da democracia. Então, nós vamos votar em Vossa Excelência. Eu, especialmente... Daqui a pouquinho, senador. Farei... Daqui a pouquinho. Só porque saiu a nota a esse respeito, então estou dizendo, deixando claro,
Até como votação é secreta, às vezes a gente mente também, vai lá e vota, mas não é o meu caso. Então, Vossa Excelência poderá contar. Não teria a menor dúvida que Vossa Excelência já expressou o seu voto, embora sendo voto secreto. Ainda temos o senador Benedito de Lira, inscrito, o senador Petecão e, por último, o senador Magno Malta, para iniciarmos a votação. Presidente, aliás, para que dá a palavra para o procurador, para depois da palavra dele, iniciarmos a votação. Presidente, pela ordem. Agora, escreva, presidente. Senador Benedito de Lira tem a palavra. Pela ordem, presidente. Presidente, eu vou ser muito rápido. Pela ordem, o senador Vela, pela palavra. Pedindo inscrição. Pedindo inscrição. Fazer isso. Senador Benedito de Lira tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor procurador, eu imaginava que eu fosse o último inscrito, mas eu vou ser sucinto. Todos nós que aqui estamos somos oriundos de um processo eleitoral, assim como Vossa Excelência, Dr. Gugel. Eu lhe dizia ontem que a primeira disputa, ela tem um sabor, a segunda disputa tem uma outra vigência. E a segunda disputa que o senhor teve para Procurador da República, Procurador-Geral, o senhor teve a maioria considerável dos seus companheiros. Significa dizer que o seu trabalho teve a aprovação, primeiro, da sua categoria. Em segundo lugar, a aprovação da sociedade brasileira pelo seu comportamento no exercício do cargo relevante de Procurador-Geral da República. Eu queria cumprimentá-lo como senador da República e ter a honra e o privilégio de participar desta sabatina como membro suplente desta comissão, mas que nesta oportunidade também eu quero trazer uma manifestação do senador Dornelles, que se encontra viajando e que foi relator do seu processo e que mandou, por meu intermédio, avisá-lo que ele se sente feliz, dignificado e honrado como brasileiro tê-lo na continuidade do Ministério Público. Queria, nesta oportunidade, dizer a Vossa Excelência que o meu partido, o PP, Partido Progressista, também manifesta um apoio incondicional à sua indicação e o senhor vai contar com o nosso apoio e com o apoio do partido, para que Vossa Excelência possa continuar à frente do Ministério Público Federal, fazendo o trabalho que tem feito. O senhor vai levar para sua reflexão as manifestações as mais diversificadas aqui do Senado Federal, dos representantes dos estados brasileiros, daquilo que, na verdade, é o dia a dia que nós vivemos nas nossas atividades. Aquilo que o senhor ouviu do senador Humberto, do senador Luiz Henrique, do senador Pedro Simão, isso realmente é, como disse o Vital do Rego, vai o senhor levar para suas reflexões e é evidente que essa é importante para que a gente possa amanhã ter um Ministério Público sem que ele se utilize de pirotecnia para o exercício da sua atividade, porque ele não precisa disso. Quero cumprimentá-lo e muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senador Petecão. É a palavra, Vossa Excelência. Presidente Eunice, queria saudar o doutor Roberto Gugel, dizer da satisfação e ter essa oportunidade de estar aqui, vivendo esse momento desta sabatina. Eu tive o prazer de recebê-lo em meu gabinete, para mim foi uma honra muito grande. Que eu confesso que, quando falava em Roberto Gugel, eu me tremia todinho, mas eu sou uma pessoa de uma humildade tão grande que ontem, no meu gabinete, eu pude comprovar isso. Mas, doutor Gugel, o meu depoimento é no sentido de fazer um apelo. Eu acho que o Ministério Público, no meu estado, vou falar pelo meu estado, tem cumprido um papel importante, mas muito importante mesmo. O Ministério Público Federal do meu estado tem sido o porto seguro. É onde as pessoas menos favorecidas, seja da política, seja do meio ambiente,
é onde nós, hoje, graças a Deus, podemos dizer que temos uma garantia dos direitos do cidadão serem respeitados. Porque, às vezes, é muito fácil. Esse Ministério Público que algumas pessoas criticam hoje é o mesmo Ministério Público que há tão poucos tempos atrás era elogiado. Eu estou falando para o meu estado. E eu quero lhe dar um depoimento aqui. Eu estava no projeto Moreno Maia, é um projeto de assentamento que nós temos lá no nosso estado. E ouvi um depoimento de um pequeno produtor, onde ele dizia que... Ele me perguntava, Petecão, quem é esse tal de Ministério Público que chegou agora no Acre, que está corrigindo e está tentando fazer valer a vontade do povo do Acre? Então, o meu pedido é no sentido de fortalecer mais essas estruturas que estão no Estado. E aqui, se eu errar algum nome, me perdoe, na pessoa do procurador Paulo Henrique, do procurador Anselmo, do procurador Ricardo e do procurador Fernando Pianzis. São as pessoas que estão lá no meu estado. Aproveita e leva uma ficha de filiação para eles também, senador Petecão. É por isso que tem essas coisas. Lá no Acre, as pessoas nem respeitam as pessoas. É por isso que eu estou aqui fazendo referência às pessoas, porque essas pessoas do Ministério Público do meu estado, há tão pouco tempo, eram elogiadas. E hoje, porque tomam posturas corretas, posturas sinceras, aí você tem que se deparar com situações como essa. As pessoas não respeitam o procurador. É por isso que eu queria lhe parabenizar e queria depositar toda a minha confiança no senhor, que continue esse trabalho, porque o Ministério Público do meu estado é um dos poucos portos seguros que a população do Acre tem. Obrigado, procurador. Concedo a palavra aos dois últimos oradores inscritos agora, senador Magno Malta e senador Marcelo Crivella, e em seguida não vou mais fazer inscrições e vou dar a palavra ao procurador para responder os questionamentos. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Magno Malta. Senador Eunício, o procurador Roberto Gugel, todas as vezes que tenho oportunidade de participar de um debate ou de presenciar alguém que está sendo inquirido aqui, eu me reservo tão somente para fazer comentários ao final de tudo, até por conta de não ter pleno conhecimento jurídico e ser indouto juridicamente e não ter disponibilidade para ler coisa decorada de que eu não tenho conhecimento e até com medo de pagar mico, que eu sou frouxo para pagar mico, eu me reservo a fazer comentário. Porque o sujeito que vem ser sabatinado aqui, ele pode mentir do jeito que ele quiser. Você pergunta, ele conta a lorota dele, é aprovado, vai embora, chega lá, faz de outro jeito. Então o sujeito não vai mudar sentado aqui. É importante que você o conheça, para fazer considerações e dar um voto consciente em quem você conhece. E todo mundo que vem ser sabatinado aqui, primeiro eu faço uma pesquisa minha. Ele já senta, eu já sei quem é ele. Ele não precisa dizer que ele é bom ou que é ruim, que vai fazer ou que não vai, porque se a gente analisa alguém, você pode não conhecer na profundidade. Mas, como diz o próprio Ministério Público, em havendo indícios, você avalia se é bom ou se não é. Eu vim para essa Câmara de Deputados, o Procurador-Geral era brindeiro. E quando eu vejo algumas pessoas que já tinham mandato na época de brindeiro, tentando apertar o senhor, eles esqueceram de quem era brindeiro. Quem conheceu da época de brindeiro para cá, o engavetador mó da República, sabe que o Ministério Público melhorou muito. De lá para cá, se purificou bastante. A prova mais contundente é a sua reeleição. A Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Dizia os mais experientes aqui, que o sujeito, quando vem a primeira vez cheio de ideias e, com teses para colocar, é até meio simples para quem tem a capacidade de falar e tem o conhecimento, mas num segundo momento já não é. Aí dizia que a experiência, que o primeiro mandato é sempre brilhante do governador, do prefeito, está empolgado. No segundo mandato, a pior coisa que fizeram foi esse negócio de reeleição. O cara afrouxa, larga para lá, começa a acordar 10 horas, e o segundo mandato é sempre pior.
E Vossa Excelência, Luiz Henrique, que não está apoiado, não. É porque toda regra tem exceção, né, Luiz? Então, eu queria fazer uma colocação, que é uma tese que já foi posta. Eu estou com uma cirurgia no joelho, eu estava assistindo Vossa Excelência pela televisão. E ouvi quase todos. Espera aí, Bendito, sente aqui, meu velho. E eu estava vendo Vossa Excelência pela televisão. O Ministério Público é uma instituição tão necessária, tão importante, e eu sei disso. Eu presidi 2 grandes CPI. A CPI do narcotráfico, a CPI da pedofilia, de resultados firmes e fortes para o país. Mas de onde eu fui me cercar? Ministério Público. Na CPI do narcotráfico, se não fosse Luiz Francisco, se não fosse o Santoro, Ronaldo Albo, para o meu estado deve uma estátua a Ronaldo Albo, que enfrentou de frente o crime organizado do meu estado no momento mais doloroso do meu estado. Fui me cercar, fui atrás do CONAMP, Ministério Público Estadual, que nunca me faltou nesses momentos. E eu fico pensando isso, já discuti com o presidente da CONAMP, com quem eu posso discutir, já discuti isso com o Demóstenes, com o Pedro Táxi, e já tive a oportunidade até de poder fazer esse registro para o senhor. O Ministério Público realmente precisa ter muito cuidado com aqueles que não têm natureza de Ministério Público e que são concurseiros, tipo, fez concurso para o Correio e não passou, fez concurso para a Caixa, perdeu, fez concurso para a Polícia Militar, não foi, deu sorte, passou no Ministério Público. Ele nem tem coragem para ser promotor, nem tem conteúdo para ser promotor, mas se vale de promotorias do interior para atacar a honra de quem faz vida pública. Tipo, promotor na cidade do interior é o bicho. O prefeito, só de ouvir o nome dele, dá alegria nas pernas, se treme todo. Ganhou a eleição com voto. Mas o promotor marcou uma reunião com o secretário de turismo 3 horas da tarde. Quem marca a reunião é ele. Entra porta dentro, toma documento, faz o que quer, dá entrevista para a mídia local. Não tem coragem de ouvir um grito no pé do vidro. Sabe o que acontece? Abre um procedimento. Choveu, caiu o muro da creche. Promotor dá ao prefeito 24 horas para fazer. O prefeito, mas não tem como fazer em 24 horas, promotor. Pelo amor de Deus, então, eu lhe processo. Aí o homem vai e faz. Ele toma o segundo processo, porque nem fez licitação e porque toma 2 processos por cima da cara. Um porque não deu tempo para fazer, outro porque fez sem licitação. Então o que acontece? É preciso que nós, que tenhamos condição, comecemos a alertar. A melhor coisa que aconteceu foi o Conselho Nacional do Ministério Público. É dizer a esses homens que vão para a rua, o sujeito é um médico, o sujeito é um padre, um estudante, um jovem qualquer, que se arvora a ser prefeito do seu município. Disputa uma eleição, vai para a rua, é apupado pelo povo, ganha eleição. Depois chega um promotorzinho, que acabou de ser promovido para a comarca, é substituto. E vira o Satanás em cima dele. Esse sujeito que era um médico respeitado, pediatra de todo mundo, que todo mundo ama na cidade, ou aquele farmacêutico que o povo só confia nele, no interior, com 4 anos é bandido. Por que ele é bandido? Porque o Ministério Público age na provocação. E não sabe, esses promotores não sabem separar o que é provocação politiqueira de quem quer prejudicar o outro e de que é coisa séria. Há que o Ministério Público entender que a figura do promotor é para ajudar a sociedade bem. Sentar com o prefeito e dizer assim, com o governador, o que está acontecendo nessa área aqui? Como é que pode acertar isso aqui antes de ir para a mídia e dizer que vai abrir um procedimento? Porque o procedimento dele, ele provocado, abre um procedimento. O procedimento vira um processo. Depois de 4 anos, ele é ficha suja, sem ter cometido um crime, sem nunca ter sido preso, e não pode nem nunca mais disputar uma eleição, e vira coisa podre para os filhos, para os netos. Toda vez que se tem eleição, fala, fulano não disputa mais não, é ficha suja, é ficha suja, é ficha suja, é ficha suja. Então é o seguinte, o Ministério Público ganhou uma animosidade, e eu quero dizer uma coisa, eu não sei como é que se colocaram aqui, tem uma emenda de Paulo Maluf e tal, que eu penso que só não foi aprovado porque foi ele que fez. Não, com todo respeito, é verdade. É verdade. Porque o próprio Ministério Público, quando vem pedir pessoas não ser votado, evoca. Evoca esse argumento. Mas nós não cederemos a isso, porque nós conhecemos a importância. Eu penso que só os quadros do Ministério Público, com Polícia Federal, concurso de Polícia Federal, o cara precisava ser testado primeiro na vocação. Ele tem que passar 6 meses na fronteira para depois fazer a prova teórica, para saber se ele quer ou se ele não quer, igual no BOP.
Não, eu não dou para esse negócio, não. Mas primeiro ele sai da faculdade, com 23 anos de idade, com curso de Direito, faz uma prova e vira delegado e vai dar ordem num agente que tem 20 anos que está na rua. Aí manda ele para a fronteira, a mãe e o pai, que diz que político é tudo safado, vem no gabinete dizer, senador, dá para o senhor transferir meu filho? Não, o filho da senhora trabalha onde? Ela está em Tabatinga, ela é muito perigoso, mas o filho da senhora trabalha em quê? É delegado federal, mas ele não sabia que esse trem é perigoso, por que ele não foi para o Correio? Então é para saber o seguinte, o sujeito tem que ter vocação. Então o que nós temos que orientar? Orientar os prefeitos, os homens públicos, governador, de ir para o Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor. Você vai constituir um advogado, faz ele constituir também. Você vai ficar sem dormir, deixa ele sem dormir também. Fala, eu vou lá dizer e provar que foi você que mandou abrir esse procedimento. Ora, porque o homem de bem tem que se defender dessa forma. Por que eu estou fazendo esse argumento? Porque eu não tenho nada para lhe perguntar, porque se o senhor é um homem que pesquisa, que examina para poder sentenciar ou não, para denunciar ou não, antes de chegar aqui eu já sabia quem era o senhor. E eu que experimentei dias de brindeira, sei que o senhor é bom demais para ser reconduzido. E a presidente novamente presentear a sociedade. O senhor viu como o senhor foi exposto por causa do caso Palocci. Mas um homem tem que ter dignidade, escopo e coragem para tomar posição com base no que ele tem, com base no que está escrito. Quando você pega um ministro de tribunal superior, que escreve lá que a decisão dele é porque está ouvindo a voz da rua, esse homem não serve para estar em tribunal superior. Ele tem que decidir com base no que está nos autos. Aliás, no Supremo tem que ser assim, porque eles estão lá para interpretar a Constituição, não é nem para acrescentar, nem para tirar. Porque a Bíblia diz, seja anátema aquele que acrescenta uma vírgula ou tira uma vírgula. Então, por isso, eu conheço o senhor, fiz a minha pesquisa particular, não vim lhe perguntar nada, porque você já sentiu no linguajar que eu não tenho nada para lhe perguntar. Né? Mas sou um homem que faz vida pública e que me revolto com a injustiça. E acho que é isso que me move para a vida. Ter sede de justiça. De ver homens de bem que se sacrificaram, homens que têm história, aliás. E tem alguns que eu nem morro de amores por eles, porque são tão arrogantes. Mas que escreveram a história lá atrás, que pegaram em arma, enfrentando a ditadura para ver um país livre, para que eu, filho de faxineira do interior da Bahia, tivesse a condição de virar senador e estar perguntando, está falando com o senhor aqui, procurador da República hoje, alguém pagou um preço lá atrás. E hoje estão saindo pela porta do fundo, porque foram de maneira suja, vilipendiados e lameados por irresponsabilidade de promotores. Para concluir, senador. Não, mas eu sou do Ministério Público, eu posso falar 2 vezes também, igual demonstra. Não, eu fui nomeado da CLM em Pernambuco, né? Eu vou encerrar. Meu procurador, meus respeitos. Parabéns pela sua posição. E eu não morro de amor pelo Palocci, não, viu? Porque eu não gosto de gente arrogante. Salomão, que gosta dele, que escreveu que a arrogância precede a ruína. Mas o senhor foi muito certo na decisão que tomou sobre ele, porque um homem na sua posição tem que ter coragem para tomar posição pelo certo. O último orador inscrito, conceda a palavra ao senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui à sessão, mas quero ser muito breve para trazer uma palavra do meu partido de solidariedade. O senhor Procurador-Geral da República, é notório, essa casa aqui já fez, essa comissão já se fez ouvida, teve um mandato irreparável. Vossa Excelência tomou as posições que tinha que tomar, teve o aplauso da sua consciência e de nós, dentro cada um das suas posições partidárias, mas nunca faltou a Vossa Excelência a coragem de decidir. Como o Magno disse, Vossa Excelência não é conhecido nem chamado pelo povo como o engavetador-geral da República. Vossa Excelência não engaveta nada, decide de acordo com os critérios da sua consciência. Agora, como todos, ao terminar, eu peço a Vossa Excelência, embora não haja hierarquia no Ministério Público, que se atenha a esses excessos. Agora mesmo, domingo, senhor Procurador, saiu na capa da Folha de São Paulo uma manchete que lida por uma dona de casa desprevenida, por um homem da rua, traz um desalento tremendo a todos nós, porque
Pela notícia que sai na Folha de São Paulo, parece que há um desmoronamento moral na instituição mais sagrada e sem a qual nem haveria Brasil, e que escreveu com patriotismo jamais desmentido as histórias mais lindas da nossa evolução política, o Exército Brasileiro. E ali dentro vê-se que o comandante do Exército e os generais que foram taxados ali como corruptos no infográfico não têm absolutamente nenhuma culpa formada. Sem sombra de dúvida, senhor procurador, é necessário que os jovens, no fanatismo de acusar, não se tornem energúmenos, blindados aos apelos das óbvias razões de verificar que chefes supremos de uma força, pela natureza da hierarquia e até pelo organograma, não se envolvem em decisões pequenas. Aliás, um comandante do Exército, na época que era major, fazia concorrência, mas não faz como general. E se não cometeu ilícito na época que tinha os processos na mão, não fará depois, como chefe supremo da força. Quer dizer, essas coisas agridem a gente, porque os valores maiores de uma nação repousam sobre o ânimo dos cidadãos, pela esperança que eles nutrem no sucesso do seu próprio futuro. E é triste quando a gente vê as pessoas desalentadas dizerem, puxa vida, esse país é feito de ladrões, até o Exército, os 7 generais envolvidos em corrupção. Quem pode dimensionar o dano ao moral da pátria, ao espírito da nação, notícias como essa? É uma tristeza. Homens que passaram 45 anos numa carreira militar e só ocuparam os cargos que tiveram porque suportaram com idealismo, com renúncia, com abnegação. Os esforços foram avaliados em todas as ocasiões por todos os chefes, nos atributos morais e intelectuais, para no final da vida sofrerem um vexame desse. Imagina um comandante do Exército acordar domingo de manhã e ver sua fotografia envolvida. É um lamento. E eu peço a Vossa Excelência, com a sensibilidade que tem de um homem de bem, tem certas coisas que clamam aos céus e clamam aos homens de boa vontade. É óbvio que 7 generais vão fazer um conluio para assaltar o Estado, formar uma quadrilha para assaltar o país. Isso não existe. Desculpe, presidente, me extravasar aqui as minhas emoções, mas Vossa Excelência leve essa nossa preocupação. Quem sabe, com a lucidez, com a paz, com a calma, com a temperança de Vossa Excelência, a gente possa ter um Ministério Público atuante, valente, bravo, mas, sobretudo, justo e humano. Deus abençoe Vossa Excelência, conte com o nosso voto. Obrigado, senador Crivella. O procurador, Vossa Excelência está tanto tempo sentado aqui, eu consulto a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, antes de fazer o razoado da resposta e depois da votação, se Vossa Excelência não deseja ir ali até a sala da presidência. Tem vossa direito fundamental de todo ser humano. Fundamental e humano. Isso aqui está virando um concurso de próstata, hein?
pessoal vai embora, aí ele não. Que ele responda. Retornando à nossa reunião, concedo a palavra ao Dr. Roberto Monteiro Gugel dos Santos para responder os questionamentos dos senhores senadores. Em seguida, sobre a mesa se encontram as cédulas devidamente rubricadas pela presidência para dar início à votação tão logo Sua Excelência o Procurador conclua as respostas aos senhores senadores. Tem a palavra, Vossa Excelência, doutor Roberto Gugel. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a compreensão e a sensibilidade de Vossa Excelência. Bom, temos aqui as indagações de diversos eminentes senadores. Começo pelas considerações feitas pelo eminente senador Randolfo Rodrigues. Em primeiro lugar, eu comungo, senador, do gosto não apenas pela instituição, que todos temos que comungar, mas pelo gosto da palavra república. Eu acho que é extremamente feliz que os membros do Ministério Público Federal sejam chamados de procuradores da República e que o chefe da instituição seja o Procurador-Geral da República. Eu, em mais de uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal, cito um dos episódios, no caso da Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, que tive a oportunidade de dizer que a atuação do Procurador-Geral em defesa da validade, da plena aplicação daquela lei, ela traduzia, antes de mais nada, o respeito e a homenagem ao próprio nome do cargo ocupado pelo Procurador-Geral. Então, como Vossa Excelência, eu tenho essa coisa da República. Realmente, o Ministério Público, Vossa Excelência apontou muito bem, o Ministério Público renasce com a Constituição Federal, depois com a Lei Complementar 75. E a escolha do Procurador-Geral da República, como já disse antes, sem dúvida nenhuma, deveria ter formalizada, deveria ter introduzida na Constituição a previsão da lista tríplice, como, aliás, foi postulado durante a Assembleia Nacional Constituinte. Temos atuado, senador, uma das áreas em que efetivamente atuamos com mais intensidade é precisamente a atuação na defesa do patrimônio público. Agora, no nosso país, tamanho é o volume das ofensas ao patrimônio público que, às vezes, não conseguimos dar conta, ou pelo menos não conseguimos dar conta com a agilidade que seria necessário. Nós temos, na nossa divisão de estrutura, senador, uma Câmara, a 5ª Câmara, que cuida exatamente do patrimônio público. E é, de longe, a Câmara mais assoberbada. É a Câmara que tem milhares e milhares de feitos, tamanha a necessidade de atuação nessa área. Vossa Excelência também aponta a questão do controle externo. O Ministério Público considera que é uma atribuição que, enfim, é de fundamental importância e tem se empenhado em exercê-la adequadamente. De modo geral, conta com a compreensão da polícia e, claro, há algumas resistências de alguns setores em relação a isso. Mas temos nos empenhado em fazer o controle, seja através de verificações, de inspeções, etc., seja o controle em cada feito, controle concreto em cada feito que chega. Lembra, Vossa Excelência, a questão da emenda constitucional 29,
E também na saúde nós temos tido uma atuação muito intensa. Mas as ponderações feitas, seja pelo senhor, seja antes pela senadora Marinor Brito, levam a que realmente vou conversar com os colegas que atuam na área para ver o que pode ser feito no sentido de, talvez, ações mais efetivas em relação estritamente a esse ponto de observância da emenda complementar da emenda constitucional número 29. Quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, eu reitero aqui o que tenho falado sempre. Eu considero, tanto quanto em relação ao Conselho Nacional de Justiça, que foram medidas extremamente felizes do Constituinte derivado. Eu acho que os órgãos de controle externo faziam, sim, muita falta, e o saldo da atuação desses dois conselhos tem sido extremamente positivo. Ao senador Renan Calheiros, agradeço as considerações generosas feitas, etc. O senador Suplicy toca num ponto crucial de quem vive no sistema de justiça, a morosidade. Morosidade que temos que reconhecer, quando se fala morosidade da justiça, naturalmente está falando não apenas da justiça, mas do sistema judiciário. Nós também, do Ministério Público, temos a nossa parcela de responsabilidade por essa demora. E como o senhor, inclusive, apontou, nós temos, por intermédio do Conselho Nacional do Ministério Público, e também no trabalho em cada uma das unidades do Ministério Público brasileiro, tem sido adotadas uma série de iniciativas que permitam realmente dar uma maior celeridade. Os conselhos nacionais nisso deram sacudidas nesse tema, a começar do Conselho Nacional de Justiça, quando fixou aquela meta 2, que impunha que os processos chegados na Justiça até uma determinada data tinham que sair até uma outra data. Aquilo foi uma grande sacudida, não apenas no Judiciário, em todo o sistema de justiça, e providências daquele tipo e outras análogas estão sendo adotadas, e hoje já há. Antes havia, eu diria, a morosidade era dada como uma realidade inevitável. Hoje não, hoje já há. Todos nós temos a percepção que é possível resolver esse problema e que é possível assegurar uma maior celeridade. Isso passa também pela questão dos recursos. Isso passa também hoje tantas vezes lembrada aqui, pela sugestão do ministro Peluso em relação ao trânsito em julgado de decisões. Não há como ter uma justiça não morosa com o infindável número de recursos que nós temos. Quanto à sugestão de uma maior transparência das doações efetivadas, estou inteiramente de acordo. Acho que tudo que se possa fazer no que diga respeito às eleições, em termos de transparência, ainda é pouco. Temos que investir mais e mais nessa transparência. Muito obrigado. O senador Antônio Carlos Valadares faz considerações extremamente pertinentes a respeito da necessidade de um cuidadoso juízo de viabilidade da acusação. E Vossa Excelência tem inteira razão, porque é preciso que a acusação seja sempre precedida de um exame cuidadoso. O que eu realmente chamaria de juízo de viabilidade. Quer dizer, não adianta movimentar a máquina judiciária se percebe que aquela acusação, ao final, não será viável. De minha parte, eu posso dizer que no Supremo Tribunal Federal, e isso já vinha sendo feito pelos meus antecessores, nós temos feito esse juízo cuidadoso. Até no momento de pedir ao Supremo, requerer a instauração de um determinado inquérito, nós vemos se aquela prova, quer dizer, que será necessária, se ela é viável. Se ela não é viável, nós sequer movimentamos a coisa. Se ela é viável, nós movimentamos e então vamos avaliar o que ela veio produzida. Se vemos que na ação penal não temos como ir além, não oferecemos a denúncia. Não oferecemos a denúncia. Eu acho que é uma atitude ao Ministério Público, efetivamente. O Ministério Público deve agir com a maior firmeza, mas deve agir igualmente com a maior responsabilidade, e para que não se diga que as iniciativas do Ministério Público são temerárias.
Eu acho até que isso valoriza a atuação do Ministério Público e facilita o sucesso, o êxito daquelas ações efetivamente viáveis e bem fundamentadas. Neste contexto até que eu coloco o início, senador Pedro Taques, das condenações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, não podemos ter, senador Valadares, atuação por pressão. As pressões existem, são inevitáveis, foi muito bem colocado aqui, elas não são apenas, enfim, de setores, elas são também da mídia, de tudo mais, se quer sempre que eu até, nesse episódio, hoje também lembrado aqui do ministro Palocci, eu dizia o seguinte, que realmente hoje não se concebe que o procurador-geral deixe de acusar, né? E, então, é uma coisa, essa é a grande pressão, talvez, de que jamais podemos deixar de acusar, e, infelizmente, há certos casos em que nós não temos como movimentar o sistema de justiça nessa. Vossa Excelência indaga quanto à sugestão do ministro Peluso, já disse que acho que é muito positiva, nós precisamos debater uma forma corajosa, isso foi dito aqui por algum dos eminentes senadores, porque no sistema atual, e Vossa Excelência também indagou quanto o que poderia ser feito no âmbito administrativo, eu não vejo muito o que fazer, não. No sistema atual, nós vamos ter esse infindável número de recursos, processo se eternizando, e nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Finalmente, Vossa Excelência aponta, e eu concordo plenamente, que há sim um descompasso entre os órgãos de controle e os gestores. Os órgãos de controle, felizmente, o que é muito bom, estão hoje muito bem estruturados e muito bem aparelhados, de modo geral, para o exercício das suas atribuições. É preciso capacitar igualmente os gestores, porque em muitos casos nós temos a má-fé, nós temos o crime mesmo, mas em outros casos nós temos o despreparo absoluto do administrador e, sobretudo, em pequenos municípios, etc. O próprio Tribunal de Contas tem percebido isso e tem se empenhado, e essa é também uma posição que defendo no Ministério Público, em ações educativas, até para que não se possa depois dizer isso estava sendo feito errado, porque eu não sabia e não tinha condições de fazer isso. É necessária essa atuação também pedagógica. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência coloca aí com muita consistência, em primeiro lugar, as objeções que Vossa Excelência tem, que o partido de Vossa Excelência tem, algumas decisões minhas, algumas decisões do Procurador-Geral. E como Vossa Excelência destacou, e eu concordo plenamente, eu tenho ressaltado, já disse isso, nesta casa e nesta sessão, o Ministério Público não pode pretender ter o monopólio dos valores republicanos. Quer dizer, então, o Ministério Público é um defensor desses valores, etc., mas, como ele não tem o monopólio desses valores, evidentemente, ele tem que estar sempre aberto às críticas e, com muito mais razão, críticas que venham, como estas aqui, do Senado da República. A contribuição dessas críticas, as ponderações feitas aqui, de forma, aliás, extremamente, eu diria, elegante por Vossas Excelências aqui, elas são preciosas para o aprimoramento da nossa própria atuação. Quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, a avaliação que faço, seja da sua composição, seja das suas atribuições, é de que está bem, senador. Eu acho, passei agora 2 anos presidindo o Conselho Nacional do Ministério Público, sei que há propostas de modificação, de alteração, mas acho que a composição, tal como se apresenta no momento, é adequada. E acho, até isso foi colocado por algum dos eminentes senadores, que ela não tem sido, de forma nenhuma, uma garantia de blindagem de membros do Ministério Público. Pelo contrário, as atribuições do Conselho têm sido exercidas com rigor pelos eminentes conselheiros e, inclusive, sobretudo, pelos conselheiros que integram o Ministério Público. Quanto à cessão de membros para outras atividades, Vossa Excelência tem razão. Muito recentemente, o Conselho Superior do Ministério Público Federal deliberou pela possibilidade
de cessão de um colega procurador regional da República para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essa sessão até efetivou-se recentemente. Naquela oportunidade, eu fiquei vencido, presidi a sessão, fiquei vencido porque via dificuldades no nosso quadro normativo atual em que isso pudesse ser feito, sobretudo em se tratando de colega que ingressou na instituição já na vigência da Constituição de 1988. E também havia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que expressamente vedava esse tipo de sessão. Essa resolução acabou sofrendo bem recentemente uma alteração e esse óbice foi, de certa forma, retirado. É um tema hoje muito discutido na classe, como é o da possibilidade de filiação partidária e do exercício, enfim, de mandato legislativo, de mandato parlamentar, sem a necessidade, como fez o nosso eminente senador Pedro Táxi, de desligar-se da instituição, que no caso de Sua Excelência foi particularmente doloroso para a instituição. Exatamente. Exatamente. Quanto à questão da investigação, senador, essa questão, na minha visão, ela se insere num quadro mais amplo. Ela se insere num quadro de que eu voltarei a falar ao comentar as considerações do senador Pedro Simon, da efetividade da tutela penal. Eu não vejo possibilidade de uma tutela penal efetiva sem a capacidade investigatória do Ministério Público. Ela é absolutamente indispensável. Nós não pretendemos, o Ministério Público não pretende substituir ordinariamente a polícia na investigação, esse é um trabalho da polícia, mas há uma série de casos, uma série de circunstâncias em que não haverá persecução penal adequada sem que o Ministério Público exerça a atividade investigativa. E faço aqui uma observação muito respeitosa, que no entendimento do Ministério Público, a Constituição não reservou à polícia a atividade investigativa. E o que nós sustentamos é que é perfeitamente constitucional o exercício dessa atribuição pelo Ministério Público. Vossa Excelência faz também menção à proposta de ampliação dos prazos prescricionais. Na verdade, isso decorreu uma proposta do Conselho Nacional do Ministério Público e decorreu da constatação de uma imensa diversidade, senador, de tratamento normativo em relação ao tema nas diversas legislações estaduais e na legislação federal. E, então, houve uma conclusão, digamos, do Conselho Nacional no sentido da conveniência de uma uniformização dessa legislação. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional e foi encaminhada ao Procurador-Geral da República com a sugestão de que ele faça o encaminhamento dessa proposta ao Congresso Nacional. Isso, no momento, está sendo analisado sob uma perspectiva de se o Procurador-Geral da República, que detém, sim, legitimidade para encaminhar projetos relacionados ao Ministério Público da União, se poderia encaminhar esse projeto que diz respeito não apenas ao Ministério Público da União, mas também ao Ministério Público dos Estados. Está sendo feito um exame de constitucionalidade se estaria o Procurador-Geral legitimado a fazer esse encaminhamento. Quanto à questão do visto concedido a Cesare Battisti, na verdade, senador, esse tema não seria da atribuição do Procurador-Geral, mas já há um procedimento instaurado na Procuradoria da República no Distrito Federal em que, precisamente, se apura e se questiona a legalidade da concessão desse visto, ou seja, o Ministério Público já está atuando em relação a isso. O senador Inácio Arruda, primeiro, faz uma observação que é uma das minhas grandes preocupações e também um dos grandes fascínios, eu acho, do Ministério Público. Diz Vossa Excelência que não há área que não possa ser examinada pelo Ministério Público. É verdade, isso é uma diversidade, enfim, de atuação imensa e que nos dá uma responsabilidade também gigantesca e uma dificuldade mesmo de dar conta
de tanta coisa. Temos que, é um aspecto que eu tenho falado muito, é inevitável que elejamos prioridades. Nós não temos como atuar em tudo e que a Constituição nos confere legitimidade. Concordo com Vossa Excelência quanto a esse aprendizado do papel das instituições e reitero que o Ministério Público, na minha visão, como qualquer outra instituição, não está acima do bem e do mal. Ele deve estar, sim, sempre submetido à crítica social, ao controle social e a essa necessária, digamos, discussão, debate nos mais diversos fóruns, a começar do Senado da República. Agradeço à senadora Marta Suplicy as referências também muito generosas e bondosas feitas. Ao senador Humberto Costa, eu compreendo perfeitamente a indignação de Vossa Excelência, que seria a indignação de qualquer pessoa. Não conheço o caso específico, mas aponto que, em primeiro lugar, isso vale, diversos senadores fizeram observações a esse respeito, sem qualquer favor, eu devo dizer que os membros do Ministério Público, e aí falo, membros do Ministério Público brasileiro, de modo geral, em sua quase totalidade, têm uma atuação extremamente correta. São colegas extremamente empenhados, extremamente dedicados à instituição e com muito bom senso, com muita coisa. Agora, não podemos negar, numa instituição que é muito grande, tornou-se muito grande, que haja desvios e que haja abusos. Temos que trabalhar, isso já vem sendo feito, não apenas por mim, mas em gestões anteriores e também no âmbito dos estados, nós temos que cada vez mais trabalhar para que esses fatos, em primeiro lugar, se reduzam e até que simplesmente, vamos sonhar com isso, que desapareçam. Mas temos que ter mecanismos de correção disso. O senador Demóstenes, que é um parlamentar que sempre se empenhou, que é um dos defensores, dos baluartes do Ministério Público aqui no Senado, no Legislativo, aponta muito bem que isso gera às vezes, uma necessidade ou uma vontade de retaliar o Ministério Público que é extremamente inconveniente à instituição, quer dizer, que prejudica a instituição, mas que é perfeitamente compreensível, apesar dos abusos. Como disse antes, na resposta ao senador Valadares, o juízo de acusação deve ser feito sempre com imensa prudência. Com imensa prudência. Nós não podemos ser acusadores. Eu, há algum tempo, via até por um ministro do Supremo Tribunal Federal me mostrou uma matéria na revista The Economist sobre a atuação do Ministério Público no Japão, em que, nesse momento, se questionava se eles estariam se tornando, ao invés, na expressão inglesa, ao invés de persecutors, quer dizer, estariam se tornando perseguidores ao invés de promotores. É preciso sempre refletir, eu acho que, como disse, que a quase totalidade dos membros do Ministério Público tem agido com essa prudência, tem agido com esse cuidado. Mas, vez por outra, e não estou falando no caso específico de Vossa Excelência, que não conheço, mas é preciso realmente que nós tenhamos mecanismos para, de um lado, evitar que essas situações ocorram e, de outro lado, se elas ocorrerem, para que, enfim, haja responsabilização do colega que, eventualmente, tenha se desviado da sua conduta. Eu sempre digo que nós não podemos nos omitir diante desse tipo de conduta, do mesmo modo que não podemos deixar de apoiar, e apoiar firmemente a atuação, repito, da quase totalidade dos colegas, extremamente correta e extremamente exata. O Conselho Nacional do Ministério Público tem um papel importante nisso, tem um papel, e eu digo, antes de ser um papel de repressão, deve ser um papel de orientação. Mas, salvo engano, foi o senador Demóstenes que tocou num ponto de uma eventual falta de atuação da corregedoria local, que às vezes acontece. E eu acho que isso realmente é um dos espaços de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando disse que achei extremamente positiva a instituição desses conselhos, eu pensava, entre outras coisas, nisso. A tentação do corporativismo, senador, é imensa.
Então, no nível local, muitas vezes, não se consegue a apuração adequada de uma responsabilidade disciplinar. E, por isso, ela deve ser feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, quando isso não seja possível. O senhor tocou num ponto que eu acho que é uma preocupação, e em várias oportunidades eu tenho colocado isso para os colegas, que é a oportunidade de uma iniciativa. Às vezes a iniciativa até deve ser tomada, mas ela não deve ser tomada em um momento em que ela tem uma conotação totalmente diversa. Se eu estou oferecendo uma denúncia, estou pretendendo uma ação penal. Agora, se eu ofereço uma denúncia num momento, do ponto de vista eleitoral, extremamente delicado, eu estou indo além disso, não me parece uma postura adequada. Sem dúvida, como Vossa Excelência colocou, senador Humberto, há uma necessidade de aperfeiçoamento que é constante. Senador Pedro Simon, em primeiro lugar, gostaria de dizer a Vossa Excelência que a declaração feita de admiração me honra e envaidece imensamente. Vossa Excelência toca realmente no tema maior do sistema de justiça e do país, que é a impunidade. Eu disse há pouco, fiz uma referência, na minha visão de Ministério Público, é extremamente importante, senador, que nós nos preocupemos, que nós cuidemos da garantia dos direitos do cidadão. O Ministério Público não pode descuidar disso. Mas é também direito fundamental, na minha opinião, pelo menos, a efetividade da tutela penal. Nós temos que ter uma tutela penal efetiva nesse país.